O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Varas. Jornal das 9, uma edição do jornalista Luís Soares. O secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna já tinha deixado críticas ao Ciresp há um mês, quando apresentou o primeiro pedido de demissão. Pedido que António Pombeiro apresentou a Luís Neves, assinado a 28 de abril. Os e-mails a que o Observador teve acesso mostram que já nessa altura havia críticas à gestão do Ciresp, em particular a intervenção do general Viegas Nunes nesse processo. António Pombeiro denunciava já na altura uma tentativa de aproximar o Ciresp das estruturas militares. Na passada sexta-feira, dia em que foi aprovado o regresso do general à presidência do organismo, António Pombeiro voltou a bater com a porta e desta vez uma saída inevitável. Mas, Luís, esta ruptura já se tinha começado a desenhar há mais de um mês, dias antes da apresentação pública do relatório do Grupo de Trabalhos responsável por estudar o futuro do Ciresp. Em particular devido a um e-mail da adjunta do Ministro da Administração Interna, Valentina Marcelino. A responsável sugeriu algumas adaptações para a versão pública do documento que o Grupo de Trabalho ia apresentar, nomeadamente a omissão de alguns anexos por razões de segurança. Na resposta, António Pombeiro deixava um extenso documento com várias críticas internas. Desde logo a Valentina Marcelino, recusando-se a ser tratado como um estagiário de redação, e já nessa altura sugeria que as questões sobre a migração de sistemas do Ciresp para a esfera militar só poderiam ter origem em comentários transmitidos pelo Major-General Viegas Nunes. Deixou também o alerta para a dependência da área da defesa na gestão das comunicações críticas do MAI e dizia ter encontrado diversas situações anómalas na instituição. Esse extenso e-mail terminava então com um pedido de demissão. E na resposta, a adjunta do Ministro da Administração Interna diz que António Pombeiro concordou com as sugestões que foram feitas. Valentina Marcelino diz ao Observador que Pombeiro não só concordou com as sugestões, como foi ele próprio que as introduziu na versão pública do relatório, ao que pode ler-se também numa troca de mensagens a propósito do documento a que o Observador teve acesso. A adjunta do MAI, que já foi jornalista, justifica algum corporativismo por parte de António Pombeiro com um combate aos interesses instalados das grandes operadoras de telecomunicações que estão há anos a receber milhões do Ciresp. Ontem, em comunicado, o Ministério da Administração Interna sublinhou que mantém absoluta confiança no Major-General Paulo Viegas Nunes para o exercício de funções de presidente da empresa Ciresp S.A. Na análise, o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, diz que ainda há muito por explicar neste caso, em especial por parte do ministro Luís Neves. Cometeu um erro, e um erro grave, porque nestas questões a transparência é sempre a melhor solução. Preferiu a opacidade e agora Luís Neves terá de ir ao Parlamento explicar tudo isto. Porque é que o Governo esteve 2 anos sem alguém à frente do Ciresp e depois nomeia a mesma pessoa? Porque é que o Governo diz que quer ou manifesta a intenção de refundar o Ciresp e escolhe a mesma liderança? Porque é que o Governo desvalorizou tudo aquilo que consta do relatório da Inspeção-Geral de Finanças? E porque é que o Governo tentou desacreditar uma pessoa que terá de provar também as acusações que fez, é bom que se diga. Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador, no I o Vencedor é desta manhã, a analisar a polémica da demissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna e as críticas que fez ao funcionamento do Ciresp. Este é um tema em destaque no site do Observador. O Supremo Tribunal Administrativo confirmou a extinção da Fundação José Berardo. No acórdão, os juízes concluem que a instituição não cumpria a função social a que se propunha. É o que se pode ler no documento a que o Observador teve acesso. O jornalista João Paulo Godinho explica que grande parte do capital da Fundação Berardo era utilizado em investimentos na banca. Aquilo que veio a ser apurado logo por um relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que foi conhecido, creio eu, já em 2021, 2022, por aí, certo, quando se desencadeia o processo de extinção, vem apurar que a Fundação dedicava-se muito pouco a essas atividades sociais, pois só 0,1% dos seus ativos é que estavam, de facto, alocados a essas finalidades de cariz social e que, basicamente, a Fundação
estava entregue a atividades financeiras, com muitos empréstimos e aquisição de participações em bancos. João Paulo Godinho, na história do dia de hoje, a decisão do Tribunal valida, assim, aquilo que foi feito pelo governo de António Costa em 2022, que determinou o fim da instituição, e com esta decisão, a Caixa Geral de Depósitos, o novo banco e também o Millennium BCP ganham um novo fôlego para tentar recuperar créditos que em 2017 já ascendiam a cerca de 980 milhões de euros. A defesa de João Berardo, liderada pelo advogado Paulo Saragossa da Mata, considera o acordo injusto e admite recorrer. Olhamos agora para o Médio Oriente. Os Estados Unidos dizem que o acordo de paz com o Irão pode levar ainda vários dias a ficar concluído. Isto numa altura em que as forças norte-americanas lançaram novos ataques contra alvos militares numa cidade portuária no sul do Irão nas últimas horas. O Pentágono alega que atuou em legítima defesa, já que o Irão estava a tentar colocar minas perto do Estreito de Hormuz. Marco Rubio garante que estes ataques não vão prejudicar as negociações que decorrem neste momento para um acordo de paz, apesar de dizer também o secretário-geral norte-americano que a nova versão do plano ainda está a ser concretizada. O presidente Trump teve uma conversa telefónica histórica com vários líderes da região e penso que existe um forte consenso sobre como deverá ser o esboço preliminar do acordo de paz. Vamos demorar alguns dias a chegar a um acordo, temos de trabalhar nisto, porque ou há um bom acordo ou não vai haver acordo nenhum. Declarações de Marco Rubio aos jornalistas, ele que esteve de visita à capital da Índia, Nova Delhi. Na análise, o professor universitário e especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, diz que o acordo de paz está a demorar a fechar também por causa da pressão interna que Donald Trump está a sofrer no Partido Republicano. Quando se começam a surgir as notícias daquilo que eventualmente terá sido prometido aos iranianos, os falcões, os republicanos mais radicais que apoiaram muito esta intervenção militar, neoconservadores e que acham que isto se resolve sempre pelo uso da força, começaram logo a barafustar e a dizer que era inacreditável, que não podia ser, e Donald Trump imediatamente recua. E é o ponto em que estamos neste momento, em que continuam a existir negociações, mas claramente já percebemos que o Irão pretende manter algum controle sobre o Estreito de Hormuz. Portanto, já nem sequer estamos a discutir a questão nuclear, provavelmente o que estamos a discutir são palavras. Análise de Francisco Pereira Coutinho no Gabinete de Guerra desta manhã. E Luís Soares, o cantor Bad Bunny, realiza hoje o primeiro de 2 concertos em Lisboa, com lotação esgotada. É um dos espetáculos mais esperados do ano, o primeiro concerto em Portugal do artista porto-riquenho. São esperadas cerca de 120 mil pessoas no Estádio da Luz, em Lisboa. E a esta hora, a Laura Figueiredo, agora em direto, já há fãs nos arredores do Estádio da Luz, largas horas antes do início do espetáculo, e acredito eu que vão preparados também para o calor que se vai fazer sentir. Sim, vêm preparados com comida, maquilhagem também para ir retocando ao longo do dia, mas para já ainda não está muito calor, continuamos à sombra para já aqui à volta do Estádio da Luz, também com alguns polícias, mas pelo que nos explicaram para já também não há grandes constrangimentos ao trânsito, uma situação que pode mudar ao longo do dia, mas vamos falar aqui com algumas das fãs que estão aqui já desde cedo. Olá, bom dia, estás aqui desde que horas? Olá, estou aqui desde as 6h30, mais ou menos. E porquê é que vieste tão cedo? Vim tão cedo porque gosto bastante do Bad Bunny, acho que ele é um excelente artista e como o nosso lugar não é marcado, estamos em pé, gostava de ficar o mais à frente possível. É a primeira vez que vais ver o Bad Bunny ao vivo? Sim. E que músicas é que hoje queres mesmo ouvir? Talvez La Canción ou Safaera, algo assim deste género. E gostavas que o Bad Bunny trouxesse algum convidado especial hoje, como tem feito em alguns outros países? Sim, talvez, já que gostava de ouvir a La Canción, talvez se viesse o J Balvin e eles cantassem juntos, acho que era uma experiência inesquecível. E vieste preparada aqui para aguentar o dia todo, espera-se muito calor, como é que vais aguentar aqui até às 5 da tarde? Olha, trazemos bastante água, temos leques, pronto, tentámos roupa fresca, tentámos vir preparadas para o calor, porque vai estar de facto muito calor. Para já ainda está aqui um ambiente calminho, também ainda é cedo, mas ao longo do dia esperas que fique aqui um ambiente engraçado à volta do estádio antes do concerto? Sim, já estão aqui algumas pessoas, já podemos fazer algumas amizades e estar aqui a conviver, a falar sobre algumas coisas e trocar experiências e é sempre algo muito interessante para fazer enquanto estamos na fila.
Obrigada, boa sorte então aqui para a espera. Laura Santos, que está aqui desde as 6h30 da manhã. As portas do Estádio da Luz abrem às 5 da tarde. Como dizia, o início do espetáculo está marcado para as 8, embora o Bad Bunny só suba ao palco a partir das 9. A organização de concerto aconselha os fãs a chegarem, de facto, antecipadamente para evitar as filas. Circulação de carros e estacionamento vão estar condicionados. É recomendado o uso de transportes públicos. O metro é uma das melhores opções, através da linha azul. Por aqui, então, vão começando a chegar mais fãs, cada vez para esperarem então pela abertura das portas às 5 da tarde. E realmente a organização diz para chegar mais cedo, se calhar não tão cedo, mas a Laura Figueiredo já está no Estádio da Luz também com alguns fãs. O palco do concerto de Bad Bunny desta noite, em que o artista porto-riquenho apresenta o álbum do ano, foi distinguido na mais recente cerimónia dos Grammys. São agora 9h10, Luís, antes do explicador, que outras notícias estão em destaque a esta hora? Algumas regiões do Portugal continental já entraram em onda de calor, com mais de 6 dias consecutivos com temperaturas acima da média. São dados do Instituto Português de Mar e da Atmosfera. De resto, o tempo quente vai manter-se ao longo dos próximos dias. Hoje, Lisboa chega aos 36 graus de máxima, mas em Setúbal, Évora ou Santarém, as temperaturas chegam aos 38. Quanto às mínimas, são esperadas noites tropicais acima dos 20 graus, sobretudo no interior do país, também no Alentejo e no Algarve. 100 advogados subscrevem uma carta aberta divulgada hoje de apoio à greve geral de 3 de junho, convocada pela CGTP contra a proposta do Governo relativa ao pacote laboral. Os signatários consideram que essa proposta procura revogar direitos, defendem que o sucesso da greve geral é imprescindível para que todas as medidas não passem do plano das intenções. Este grupo de advogados manifesta-se ainda solidário para com todos os que enfrentam pressões ao exercerem o direito constitucional à greve, ao mesmo tempo que recusa todas as alterações que pretendem limitar a liberdade sindical.